anos que eu sou professor de especialização, de maestria, doutorado e pós-doutorado em saúde mental. Eu penso que o mais fundamental é poder pensar a questão da loucura, da subjetividade, do transtorno criticamente. A ser não pensar lá, existe uma definição precisa do que é a loucura, do que é a enfermidade, o padecimento, não há. Isso é muito importante que os profissionais de saúde mental tenham esta crítica. Isto não é negacionismo, isto é crítica epistemológica, é saber a limitação da ciência, saber o quanto que a ciência, que nós outros chamamos saúde mental, ou psiquiatria, outras assim, ou psicologia, psicoanálise, são ciências sociais e humanas, não tem o mesmo paradigma que as ciências ditas matemáticas, naturais, exatas, que não são também tão exatas ou tão positivas como pretendiam ser, e reconhecer essa limitação. O quanto que há de inter-relação da saúde mental com as questões culturais, antropológicas, sociais, de comportamento e tudo isso, e como nós outros, ao contrário de Descartes, René Descartes, penso, logo existo, penso, logo existo. Tenho que ter uma hesitação, uma preocupação sempre se ao fazer um eletrochoque, se fazer uma cirurgia neurológica, uma lobotomia, se fazer uma internação, que é uma intervenção em uma vida da cidadania, se nós outros temos certeza disto ou não hacemos porque que bem ou que mal estamos fazendo. Então, para o profissional de saúde mental, eu penso sempre, eu empeço a discussão, a formação com uma discussão sobre o que é a ciência. A maior parte dos profissionais de saúde mental não estudaram na universidade como se produz a ciência. As relações entre ciência e ideologia, ciência e senso comum, ciência e epistemologia, essas questões. Então, é muito importante e é um processo, para mim, revelador, mirar como os jovens pensam, não, eu não havia pensado, quem produz a ciência? Quem hace a ciência? São santos, são deuses, são pessoas sobrenaturais que estão aí? Não, são pessoas. E são pessoas que falam e pensam de um lugar acadêmico, de um lugar social, de um lugar econômico, de um lugar cultural. Então, principalmente as ditas ciências modernas, a ciência, tem um processo, tem um compromisso com a colonização europeia em los pueblos originários, los pueblos africanos, los pueblos asiáticos, que chegam acá, destroem todas as racionalidades dos povos originários, da vida, da saúde, dos deuses, e dizem, como Eduardo Galeano dizia, né, são os ninguéms, os nádias, os nádias. Os nádias são pessoas que não têm religião, têm superstição para os europeus. São pessoas que não têm língua, têm dialectos. São pessoas assim, que não fazem cultura, fazem folclore, que não fazem arte, que não fazem arte, fazem artesanato. É sempre uma estratégia de desqualificar. Paulo, nos resultaba muy importante contar con tu perspectiva, con tu mirada respecto de cuáles son para vos las claves necesarias para la transformación de un modelo de atención en salud mental, ya que es la empresa en la que estamos implicados aquí en la provincia de Santa Fe. Bem, eu penso primeiro que o mais fundamental é pensar, plantear que a transformação não é somente do modelo de serviço, do modelo assistencial. Existe uma coisa anterior na sociedade, que é a estigmatização, a discriminação, os prejuízos, a ideia de que o louco, a loucura é peligrosa, é irresponsável, é incapaz de conviver em sociedade. Então, há uma coisa que nós outros chamamos de manicômio mental.
das incapacidades de entender os outros, de compreender a diversidade, de entender a diferença. Então, a grande transformação em saúde mental é uma transformação cultural, é uma transformação social, de um câmbio muito mais amplo. São importantes os serviços. Cambiar o sistema de um modelo monovalente, manicomial, para serviços abertos em la comunidade, em la sociedade, em um território. Pero, además de isto, é necessário ter outras formas de participação e de inclusão das pessoas com diagnósticos ou com situações mentais, que nós outros chamamos genericamente de pessoas com transtorno, pero sabemos que muitos não têm nem exatamente um diagnóstico. São situações sociais, são situações personais muito complexas. Então, é necessário ter um campo de intervenção social, cultural, por meio de talleres de trabalho, criar possibilidades de trabalho adaptadas, adequadas a pessoas diversas, ter estratégias de residencialidade, de vivendas, que possam ter pessoas na cidade que possam viver de maneira diferente, com direitos, com dignidade. É importante um processo de participação de los usuários, dessas pessoas, que também, na falta de uma denominação melhor, que é muito limitada, nós chamamos de usuários. Não somente como objeto de uma intervenção, é fazer com eles, não para eles. Fazer os cambios com eles, porque eles têm experiência, têm conhecimento, têm contribuição. E, además, também é muito importante, em nossa experiência, as iniciativas culturais, não somente para incluir as pessoas em atividades de teatro, de música e outras tantas atividades culturais, mas porque também as atividades culturais são mediações dialógicas com a sociedade. Assim que é importante cambiar serviços, cambiar estruturas e dispositivos, criar novos dispositivos, de maneira que se possa produzir novos sujeitos na sociedade. Não somente produzir cidadania, mas produzir novos sentidos, novas práticas de cidadania, uma cidadania ampliada, uma cidadania mais participativa e com pessoas diversas. Este é o grande desafio, eu penso, na sociedade contemporânea, conviver com os diversos, por situação de cor de pele, por situação de etnia, por situação de sexualidade, por situação de comportamento e de subjetividade. Este é o nosso grande desafio. Em resumo, o que planteamos é muito pouco, é cambiar o mundo, mas se cambia o mundo começando a cambiar por nossas relações personais, profissionais, e aí adiante é um ponto como uma pequena bolita de neve, né, que se vai ampliando. Eu penso que não tenho nenhuma dúvida de que é importante a transformação de serviços, claro, são necessárias. Como eu disse, cerrar os manicômios, cerrar os monovalentes, porque são espaços de exclusão, de segregação, de estação da vida cotidiana da cidade, do território. Então, é necessário criar serviços intermédios, pero que não sejam em si uma finalidade, a intermedialidade. A finalidade é serem serviços, pero substitutivos, serviços que possam fazer um trabalho que não necessita mais do manicômio como retaguarda, os monovalentes. Então, esses serviços são muito importantes nesse câmbio cultural, nesse câmbio dos manicômios mentais. Porque uma coisa é ter uma pessoa em uma crise e que se vai ao manicômio, a um monovalente, onde perde o contato com a sociedade, com a família e seus direitos. O outro, em um serviço aberto, em um território, com a participação da família, da comunidade,
de outros atores sociais, que são muito importantes, outros profissionais, não somente de saúde, profissionais periodistas, de vídeo, de artes, profissionais de cultura, profissionais de educação, profissionais de direito. Há muitos outros profissionais que lutam também pelos direitos humanos, pela inclusão, pela liberdade, pela democracia, e que estão disponíveis a participar de um projeto de reconstrução de vida de pessoas sem direitos, de pessoas que são afastadas da cidadania e tudo mais. Então, é importante ter essa dimensão de um serviço aberto. Eu digo, os serviços tradicionais de saúde mental, mesmo dos centros de saúde mental de las reformas como a americana e tudo, são serviços para dentro. Se hace taller de arte e cultura dentro do serviço. Se hace um grupo de esporte dentro do serviço. Tudo é no serviço, as terápias. E os serviços abertos, territoriais, são serviços que vão buscar um teatro na cidade, onde fazer uma atividade, participar com outras pessoas da cidade que também necessitam fazer teatro, ou por necessidades íntimas e querem fazer teatro, ou também por outros tipos de pessoas, de segmentos sociais, niños com famílias com problemas, senhoras que têm filhos, madres sem família, que são solteiras, né? Que são outros muitos problemas, pessoas devido às misérias, de outras situações. Há muitos projetos culturais no território, muitos projetos, hechos por organizações não governamentais, hechos por iniciativas próprias da comunidade, e esses grupos, o serviço aberto, o serviço substitutivo tem que localizar e trabalhar com eixos, as atividades de cultura, de teatro, de produção, de geração de renda, de pressupostos. Há muitas coisas a ser. Esses serviços têm dispositivos substitutivos, como nós outros chamamos. Como são substitutivos, tem que oferecer também a possibilidade de camas, porque é necessário atender a situação. Quando dizemos antimanicomial, não significa que uma pessoa em crise não tenha que noite, 2, 3 dias, quanto é necessário em um hospital, em uma unidade de saúde. Pero uma unidade de saúde que não seja um macro monovalente, que tenha 200, 300, 400 camas, e aí a pessoa se queda aí por dias, meses, semanas, meses, anos. E sim serviços pequenos. Nossa experiência em Brasil, os serviços CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, de 24 horas, sábado, domingo, festivo, tudo está aberto para atenção a crises e uma atenção intensiva a crises. A pessoa necessita ficar por alguns dias, algum período, de portas abertas, porque não é necessário cerrar quando você está cuidando e acolhendo de verdade. Então, esses são serviços com 8 camas, 10 camas, não mais que isso. Então, é possível fazer uma atenção individualizada, um cuidado verdadeiro, criar um projeto terapêutico, nós outros chamamos singular, um projeto terapêutico individual, que não somente está ali a psicoterápica, algumas vezes a psicofármaco, pero uma participação em uma cooperativa de trabalho, a participação em um grupo de teatro, e um taller de música, ou para tocar, ou para escutar, ou para estar juntos, um passeio na praia, um passeio na praça, uma outra atividade, sempre com projetos que são intensivos, que se cria mobilidade na cidade, e jamais aislado da cidade. Giuseppe Dell'Acqua, médico do Centro de Saúde Mental de Trieste, que é um grande amigo, eu publiquei algumas coisas dele aqui em Brasil, dizia que em um serviço assim intensivo de resposta à crise, um serviço territorial, um contrato terapêutico não pode ter mais que 24 horas. A cada dia se hace um novo contrato. Nós outros nos quedamos hasta amanhã acá, e amanhã com isto e aquilo, amanhã pensamos outra volta novamente o que ia ser.
E depois da manhã, novamente. Assim, no máximo, um dia para não ter uma situação cronificada, institucionalizada. Então, claro, são muito importantes os serviços territoriais, de bases territoriais, regionalizados por la ciudad, de forma a estar mais cerca das pessoas, por seu bairro, por situação, para acessibilidade, para poder ir caminhando, para poder ir com apenas um autobus, para poder ir sem dificuldade de bicicleta, se diz em português, para poder não ser difícil. A mesma coisa com outros recursos sociais, como disse, de organização, de atividade e nessa dinâmica de participação. No serviço aberto, no serviço territorial, no serviço substitutivo, e com todas essas dimensões, não se pode pensar assim sem a participação protagonística do usuário, da pessoa. É sempre uma coisa que se constrói com essas pessoas, com as pessoas que estão no serviço. Isto é importante, já vou encerrar, importante para aquelas pessoas profissionais tenham em mente o protagonismo, a condução do processo em suas mãos, em suas próprias mãos. Aquilo que eu hago é algo muito importante. E para não dizer que esta ideia é minha, é de Franco Basaglia, que nos primeiros dias do trabalho em Gorizia, houve 3 princípios. Um, debater a ciência como presunção da verdade e de neutralidade, e demonstrar como a ciência não produz verdade e não é neutra. 2, discutir a situação de classe e de opressão que estão as pessoas nos monovalentes. Esta é uma situação, um rol social cumprido por a psiquiatria e por os hospitais de criação de um espaço de exclusão para pessoas para as quais não há políticas públicas de inclusão, de trabalho, de educação, de habitação, etc. E 3, discutir o rol social de los profissionais de saúde como delegação política de poder e de exclusão. Os 3 princípios de Franco Basaglia em Gorizia. Eu penso que a pandemia nos possibilitou, assim como um analisador da análise institucional, a ter consciência mais ampla de nossa crise. Uma crise que é planetária, que é ecológica, é existencial, é política, é civilizatória, uma crise que nos aponta o momento que estamos vivendo, cambiando a vida, cambiando a economia, cambiando com a produção de transformação do planeta em produto, em materiais, em economia, e que temos que pensar em hasta que momento vamos, hasta onde vamos neste modelo que nos afasta, nos aleja, né? Que nos distancia da família, dos amigos, do trabalho, em um momento que o neo e hiperliberalismo destrui as organizações coletivas, os sindicatos, as uniões, as corporações, as associações. Há uma solidão, estou falando em portunhol, uma solitude, das pessoas cada vez mais solas, cada vez mais sem compas, sem pessoas com quem pensar, discutir, né? Ao mesmo tempo que não somente perdemos os compas, como os compas se estão tornando inimigos, adversários, porque quando diminui o mercado de trabalho, diminui as possibilidades, uma sociedade altamente competitiva, do antigo inimigo, quando falávamos de companheiro, de compas, camarada, amigo, agora não, é um inimigo, porque está disputando a mesma vaga de trabalho, no emprego, o mesmo lugar no ascensor para subir ao prédio, porque é muitas. Aí tudo, aí um processo
de disputa muito grande. Então, eu penso em muitas outras coisas que sentimos, podemos tomar consciência também de nossa finitude, né? E penso que jamais em toda a história da humanidade se falou tanto de morte. Aí rankings internacionais de mortes, a Argentina está mais, está menos, são tantos a cada dia, em todos os dias em jornais a situação de mortes por estado, por província, por cidades, por capitais, por países, e quanto isto todo, e as pessoas pensam em sua morte, a morte de sua família, de seus familiares, de seus amigos, e muitos perderam, né? Em meu caso, pessoas muito queridas, próximas. Então, é uma situação de grande sofrimento. Isso claramente é aproveitado pela indústria farmacológica, por os sectores acadêmicos que são unidos à indústria, são comprometidos com a indústria farmacológica, com a indústria de prestação de serviços, as empresas de clínicas privadas. Então, há processo de patologização muito grande, de patologização. Se habla mais a expressão depressão, sem pensar automaticamente em enfermidade. Né? E depressão é uma experiência, assim como também a melancolia. Eu posso estar deprimido por a situação de vida, por as possibilidades, por a situação de crise, por as perdas. É o nojo, é o luto. E há muitas outras situações de sofrimento mental, de perda de perspectivas, perda de possibilidades, perda de projeto de vida que se. Então, eu tenho trabalhado isso muito em minhas classes, em minhas ponências, em conferências, de que, é claro, estamos todos sofrendo mais neste momento, mas este sofrimento não é sinônimo de enfermidade. Por quê? Porque a psiquiatria conservadora, a psiquiatria de mercado, está capitalizando a ideia dos conceitos de depressão, ansiedade, transtorno. Não se habla mais de transtorno no campo de saúde, sim automaticamente pensar em enfermidade. Porque transtorno é uma expressão utilizada nos países latino-americanos em substituição a padecimento ou enfermidade. A classificação internacional de enfermidades, no capítulo de problemas mentais, chama de transtorno. Os americanos denominam desordem, né? Que é o distúrbio de la ordem. Né? O problema é qual é a ordem? Transtorno, distúrbio del torno, da forma, da situação. Então, pero dizem que não utilizam mais enfermidade porque é um termo muito atacado, muito problemático, e vão passar a utilizar transtorno como se fosse menos problemático. Pero tudo se pode ser transtorno. Então, a expressão transtorno também é uma expressão capturada pelo discurso médico, ou como diria Michel Foucault, medicalizada. Não se habla mais esta palavra, assim, automaticamente, a não ser que seja muito específico, quando alguém está relatando uma situação em um bar ou na confusão, é isso, com um transtorno. Pero, no demais, transtorno é sinônimo de enfermidade. Depressão é sinônimo de enfermidade. E a psiquiatria clássica, tradicional, que é vinculada aos interesses de dominação e de mercado, de produção, de mercantilização da vida, traduz transtorno como uma alteração bioquímica. Sem embargo, não há qualquer comprovação biológica desta alteração como causa. E sim pode ser e nem totalmente como efeito. Como dizem os cientistas de la complexidade é uma situação simultânea. Uma pessoa com um estado de emoção produz neurotransmissores, produz catecolaminas e outras coisas mais. Mas não há uma explicação. Pero a psiquiatria criou um mito de que
o transtorno mental tem como causa certa, segura e comprovada a disfunção química, neuroquímica, de neurotransmissores. E se é uma disfunção química, não é por o desemprego, a desocupação, por luto, por a preocupação de segurança, por a falta de possibilidades materiais de vida, outras, desilusão amorosa, nada. A depressão é causada por uma disfunção neuroquímica de origem genética. Então, o tratamento são pastilhas psiquiátricas, né? Medicamentos psiquiátricos. Então, a minha grande preocupação nesta pandemia é, chamar a atenção das pessoas que, é claro, todos sofrendo, mas isso não é enfermidade. Saúde mental mesmo não é o perfeito bem-estar, é saber sofrer e é saber superar o sofrimento, ou enfrentar o sofrimento. E 3, eu digo para a coisa, não abram os armários, as pastilhas que estão ao fundo do quarto, da habitação, da pastilha do vizinho, do amigo, da madre, não busquem. É necessário enfrentar a situação existencialmente, politicamente, subjetivamente. E que passa, né? Como já dizia Hipócrates, o tempo é o tempo. Grande parte das soluções estão no tempo.